Voltamos com o nosso programa Mulheres e com o nosso chefe Marcelo Faria, que vai fazer sagu de vinho com creme especial por cima. Exatamente. Para o sagu, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 250 ml de água, 50 gramas de sagu, 190 ml de vinho tinto, um cravo, um pedaço de canela e 55 gramas de açúcar. Para o creme, 25 gramas de gema, 2 colheres de sopa de açúcar, 72 ml de leite e 1 colher de chá de suco de limão siciliano. Começaremos então Você sabe que pelo eu vinho. comi um monte de coisa gostosa durante a tarde toda, mas desde que a gente conversou no início do programa, ali Você eu tô já com está vontade de aguando. comer sagu. Tá igual a Magali. A Magali também? Tá aguado de vontade de comer sagu. Você deu um potinho pra ela? Ah, tá. Aqui na Santa receita Magali. pediu um cravo. Mas já dá pra perceber que a gente gosta de cravo. Põe Eu já dois. coloquei mais um. Ótimo. Que a gente gosta. Ótimo, Marcelo. Fique à vontade, eu vou lavando as Tá bom, minhas vamos mãos. colocar então o vinho para aquecer junto com o cravo e a canela. Que vinho que você tá usando? Eu tô usando vinho tinto doce. É até legal, Rê, pode ser o doce mesmo para ajudar ele a ficar mais docinho, porque já vai açúcar. Tá. Mas se o vinho já é doce, pode até reduzir A quantidade de açúcar. se a pessoa não gostar muito, tá? Vou colocar aqui o açúcar. Aí vou colocar para cá. Vou ligar o fogo. Aqui é só ferver até dissolver o açúcar. É super rápido, Rê. Eu dou uma mexidinha para ajudar na hora do açúcar agregar o vinho, mas é só isso. E o importante, gosta de cravo, colocou 2, colocou 3, conte. Como é que Pra você depois perca ele tirar. aqui? É, para não esquecer de tirar o cravo, porque senão para comer não é muito agradável. é ruim. Eu tinha um tio que gostava de mastigar. Eu acho Ah, é? difícil, mas eu acho que ele é muito válido, mas Tem é que difícil. ser removido. Exatamente. No arroz doce, quando você acha cravo, é tão Então, ruim. É, e a gente tem doce de abóbora também, Doce que tem, de abóbora, tem é. o cravo. Eu adoro o sabor, mas comer eu não acho tão agradável. Você tem toda a razão. Se gostar, também pode fazer um sagu estilo São João. É Como colocando que é? um pedacinho de maçã para cozinhar aqui junto. Aí vai ter quase um vinho quente, aí você vai deixar o seu sagu com um saborzinho mais diferente ainda. Não precisa deixar a maçã Boa para você sugestão. comer o sagu, mas é para deixar o vinho saborizado. Então põe a maçã, Põe o cravo. 1/4 de maçã, 2 cravos, que nem eu coloquei, um pauzinho de canela, o açúcar e deixa ferver até o açúcar dissolver. Aí peneira e pronto. Ah, tá. Só isso. Perfeito. Então você fez um sagu de vinho quente. De vinho quente. Pronto. Enquanto isso, vamos colocar o sagu para cozinhar. Tá. Uma curiosidade legal de sagu, é legal que ele é usado basicamente na culinária de sobremesa, como a gente está fazendo aqui. Mas é interessante saber que a gente também pode utilizar ele para fazer pratos salgados. O sagu? É o sagu. A gente pode fazer o mesmo processo que nós vamos fazer aqui para deixar ele transparente. E aí tem várias coisas na internet que eu acho isso massa. Por isso que a internet é incrível, né? As pessoas utilizam o sagu depois de transparente, aí saborizam ele com café ou com licor de coco, por exemplo, para tornar ele um caviar falso. Primeiro que caviar é Olha que caríssimo. eu nunca ouvi. Sim, primeiro que caviar é caríssimo. E aí você também não utiliza o caviar, você acaba fazendo um caviar falso. Então você deixa ele transparente e cozinha, no mesmo jeito que nós vamos cozinhar ali com o vinho aqui, No café. no café, no Mas licor de café, por exemplo, ou num café bem Mas suave. Continua doce. Continua doce. Ah, se você quiser deixar ele salgado, depois É. você vai temperar o que você vai preparar o prato. Então ele fica agridoce. Ah, tá. Se você quiser que ele Agridoce. fique salgadinho, você tira o açúcar do café, por exemplo, você não põe o açúcar no café. Tá. Põe só um café bem fraquinho para cozinhar ele e no fogo bem baixinho. Porque o café, como já passou pelo coador, ele vai secar muito rápido no fogo. Então é interessante que se você quiser fazer o sagu saborizado de café, Tá. você deixa no fogo Bem o mais baixinho. baixinho que tiver. Mas aí usa pra fazer o quê? Um sagu com Então, café? você pode fazer um prato, por exemplo, um filé mignon, aí você pode fazer um molho amadeirado e colocar umas bolinhas de sagu em cima dele para parecer um caviar. Exatamente. Que coisa diferente. E deixa o prato bonito. Então, tudo isso enriquece o prato, Sofistica, né? Sofistica, exatamente. Perfeito. Muito bem. Vamos colocar a água aqui. Vamos. Vamos ligar esse aqui também. Aqui tá no 5, tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem problema. É mesmo porque é só para dissolver o açúcar, ele é bem rapidinho. Tá bom. E
Esperar ferver ou também, tá? O fogo só não pode no máximo, né, Rê? Isso, no 8, até o 8 Tá dá. ótimo. Então, esperar a água ferver, nós vamos colocar o sagu. Aí isso é muito importante, Rê. Depois vai estar direitinho lá quando vocês postarem a receita, vocês postam tudo bonitinho. Lá pelas 8 da noite, Isso, tá? não é instantaneamente, mas é legal que a gente fale aqui também. Isso. Vai colocar a água para ferver, você vai colocar o sagu. Tá, Como o sagu está frio, a água vai perder o calor que ela tinha. perfeito. Aí você aguarda a água voltar a ferver novamente. Ferveu, desliga. Aí você vai aguardar 15 minutos para que ele comece a cozinhar o sagu Com a água desligada? com o fogo Nossa, desligado. eu faço tudo errado, então. com o fogo desligado. Tá, Aí passou os 15 minutos, claro, né? Eu deixei 20, não vai ter problema Sim. nenhum. 15, 20 não tem problema. desligado. Não deixa 2 dias lá, que aí vai ficar cozinhando na Vai dar água certo. fria. Mas 15, 20 minutos não tem problema. Volta pro fogo e aí eu preciso de um cuidado. Eu vou colocar ele no fogo baixo de novo, a mesma história que ele estava falando do sagu no licor de café, se caso eu queira saborizar. Vou colocar ele no fogo baixo e vou mexer. Se eu deixar ele só na água, sem mexer, ele vai grudar. Fica uma placa de gelatina. Exatamente. E vai ficar assim. Mas, Marcelo, fiz isso, cuidei e mesmo assim ficou uma placa de gelatina. Coloca um pouquinho de água. Normalmente, quando a gente fala um pouquinho, é um pouquinho. Então pega uma colher de sopa de água, coloca, Pouquinho. mexeu, dissolveu, você coloca mais uma colher de sopa de água, caso ele esteja grudando. Vamos colocar o sagu, ela para de ferver. E o que acontece se eu não... Começou a ficar branquinho, se eu não desligar? Se eu deixar cozinhando. E vai virar ele vai virar praticamente uma cola, porque eles juntam um no outro, né? Exatamente isso que aconteceu comigo, com uma cola. Ó, Rê, aqui eu vou até diminuir um pouquinho, porque o fogo é muito alto, né, Rê? Então não É. tem problema, ó. A gente só mistura ele aqui. Ah. Você vê que as borbulhas de amor já diminuiu aqui. Aham. Já diminuiu, tá vendo? Não tá fervendo. A gente Sim. espera um pouquinho. Daqui a pouco ele vai voltar a ferver. Já está voltando, ó. A gente desliga. Aí ele vai guardar os 15 minutos. Isso tá escrito na embalagem? Não. Ah! Ensina você a colocar água. Tá escrito assim: leve o sagu na água para ferver. Isso, até ficar transparente. Só isso. Ah! Só que por que faz isso que é legal, Rê? Se você coloca ele direto aqui até ele ferver, é um processo muito rápido para ele. Aí ele vai acontecer o quê? Ele não vai ficar transparente todos e vai começar grudar no outro e vira não aquela fica pasta. assim. Não fica assim. Então vai. Começou, quero ver agora, Vamos aumentar agora aqui. Ó, tá começando a borbulhar de novo, tá? certo? Ó. E como você descobriu que é assim que faz? Então, lá na escola, Rê, essa receita pertence ao curso de técnica de chefe, que é o curso mais longo que a gente tem na escola. E as receitas a gente tem que testar, né, Rê? Então, como é que a gente descobriu? Testando, errando. E errando. É. E isso que é bom, Rê. É. Porque aí os alunos chegam e falam assim, mas a mesma pergunta que você fez, mas ué, quando eu vou fazer a embalagem em casa, Não gruda tá tudo, escrito. não tá escrito isso. Desliguei. Ah, então, assim desliga. Desliga. Pera lá, deixa eu Dá trazer- opa, Ai, deixo. Pode desligar agora. Pode desligar. 20 minutos. Isso. O que vai acontecer? Ele vai ficar assim? Não, aí eu vou deixar ele descansar os 20 minutos e Tá. volto pro fogão de novo. Tá. Quando eu voltar pro fogão, Rê, passou os 20 minutos. Vou até tirar aqui pra gente fazer uma magia do cinema. Deixa aqui, Rê. Finge que não tava aqui, tá? Magia do Isso. cinema. Então, deixei os 20 minutos, descansou os 20 minutos. Tá. Voltou ao fogo, eu vou ligar. Aqui, Rê, pode ligar no 2, é o suficiente pra esse, tá? Essa daqui? Essa é pra gente fazer banho-maria. Nesse aqui. Ah, tá. Então, passou os 20 minutos descansando. Perfeito. Não precisa tampar, não precisa levar pra geladeira, nada disso. Só deixar aqui mesmo, tá, Rê? Voltei. Agora, Rê, é aquele processo que eu tenho que cuidar. Então, eu vou mexendo. Essa água, claro, né, Rê, tá cozinhando, ele vai evaporar. Aí eu posso deixar aqui um pouquinho, uma colherzinha de sopa por vez. Eu vou colocando, caso essa água seque, eu tô vendo que ele tá ficando muito grudado. Colher de sopa de água. É pouquinho. Porque as pessoas acham que quando a gente quer, põe um pouquinho de água, já tá com uma xícara. Eu tinha pensado em meio copo. Não, mas pode É ser meia colher de uma- sopa. Por quê? Se eu colocar muita água, vai ficar aguado, porque eu tenho que colocar o vinho ainda. Então não é a intenção, Aí não fica é aquele essa. caldinho ralo ruim. Exatamente. Então eu vou cozinhar, vou mexer, até que todas as bolinhas estejam transparentes. A dica que eu dou que é mais legal ainda. Tô aqui mexendo já faz uns 20 minutos, já tem umas 15, 20, não preciso contar, né, Rê? Mas tem umas 20 bolinhas branquinhas. Tá. Aí, tá muito cansativo. Essa panela, inclusive, se o seu fogão deixou a panela muito quente, porque ficou muito tempo cozinhando, você desliga o fogo e deixa ele quietinho aqui, que ele termina de cozinhar. Aí essas 10, 15 bolinhas que faltaram Vão ficar branquinhas, transparentes, desculpa, transparentes. no ponto que eu preciso. Aí acontece O sagu de verdade. o sagu de verdade e
Olha, O que mostra. a gente mostra, claro. Porque você que é o pai da criança. Parou pra Põe cá? Cuidado, tá, Rê? Põe pra cá. Aí a gente chega neste ponto. E o legal, Rê, aqui eu acrescentei mais ou menos umas 2 colheres de sopa, tá, Rê? Levanta um pouquinho só pra gente. Olha Assim. como é que tá. Tudo transparentezinho. Tudo transparente. Parecem ovas. Aí que eu falei pra você. Parecem Que vai lembrar, se você saborizar ela com café ou com algum licor de algum sabor que você quiser, vai ficar muito parecido com o caviar. Porque se ela não fica assim, se ela fica durinha, a gente é ruim. Você percebe? A gente sente Você gruda percebe? no dente. Tá. Então, aqui, tá vendo como ela ficou gelatinosa? ficar assim. É pra ficar assim, não tem problema. Não põe água. Quando finalizo? Com o vinho. Tá. Tá? Então eu vou desligar o vinho. O cheiro desse vinho tá uma coisa Tá uma incrível, né? delícia. Aí eu vou trazer pra cá pra gente tirar o cravo Por e a favor. canela. Então a gente tira a canela. Pode peneirar também, não tem problema, tá, Rê? Tá. O cravo tá aqui. É sempre importante contar, como eu falei, né? Mas ele já, até subiu aqui, já facilitou minha vida pra tirar, ó. Prontinho. Sabe uma dica legal também? Qual? Às vezes, se quiser fazer um jantar em casa e receber as pessoas, uma dica muito legal para você deixar o ambiente já com um aroma muito legal quando a pessoa chega, você põe uma panela com água para ferver com 2 pauzinhos de canela, uns 10 cravos e um anis. Aí o ambiente fica Perfuma. aromatizado. Se for uma cozinha indiana, então a pessoa já se sente no clima quando Mas estiver é entrando. detalhista, né? É detalhista. Aí, ó, você vai colocar o vinho aqui. Que também não é muito, hein? Não, não é muito. E aí é o que vai acontecer, como a gente estava falando agora há pouco. Lembra que você falou que já aconteceu de ficar aguado? Sim. Então, ele precisa voltar um pouquinho ao fogo de novo, para que ele possa apurar. Já está no 2 aqui, eu mantenho o rei e vou misturar. Nossa, Marcelo, mas está muito vinho. Ele vai apurar. Vai evaporar a água, vai evaporar o álcool, que isso é importantíssimo também para quem não gosta, né? Sim. Ou não quer, porque tem a bebida alcoólica. E aqui ele já vai soltando também, tá vendo? Ó? Sim. As bolinhas que estavam grudadinhas, elas vão soltando com o vinho. Vai ficando sagu de verdade, Vai ficando né? sagu de verdade. Não adianta daqui eu tirar e já servir. Porque aqui tem uma sopa, tá vendo? Ó? Tá muito aguado. Eu preciso deixar ele apurar para ficar na textura que ficou o nosso ali, senão ele vai ficar muito aguado. Posso mostrar? Pode, O da por favor. tacinha, né? que eu achei Pode, lindo. qual você preferir. Vou mostrar os dois. Olha que coisa chique, essa taça de Bonito, martini. né? Maravilhoso. Ó, a texturinha é essa, ó. Ah, o branco, você não ensinou. Tá, vou falar do branco. As pessoas normalmente... Ó, que lindo esse também. Esse também fica bonito. Lindo. É que, claro, né? Esse aqui é por ser vermelho, chama mais atenção. Chama mais atenção. Mas é que é legal ter a possibilidade de fazer outros tipos. Inclusive, na internet tem pessoas que fazem com suco de laranja, suco de abacaxi, faz com gengibre também junto no vinho. Gengibre deve ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso, exatamente. Então pode fazer do sabor que você quiser. Então, é a criatividade que manda. Esse que eu fiz transparente, que fica transparente um pouquinho mais claro, né, Rê? Eu troquei o vinho pelo suco de uva verde. Só? Só isso. E fiz o mesmo processo, Rê. O que eu fiz, eu coloquei um pouquinho mais que a metade da quantidade de açúcar, Regina, porque o suco de uva Já é meio doce. mais do que o vinho. Tá. Então, por esse motivo, eu coloquei um pouquinho menos de açúcar, porque no suco já tem açúcar. Tá. Mas pode trocar pelo suco que a pessoa quiser. Então, de gengibre deve ficar uma delícia. Uma delícia. Mas aí pôs o quê? Pôs o gengibre novinho? Pode, gengibre, inclusive pode ser um gengibre, um pedacinho, já vai ser o suficiente. Ou se você não se incomodar, pode ser Rala. raladinho para você comer também ele, se você não tiver problema. Tá. E cozinha justamente igual, cozinhou o cravo e cozinhou a canela. Do mesmo jeito, Rê. Aqui, foguinho bem baixinho. Vou aumentar um pouquinho. Agora, como a gente tá cuidando, Rê, a gente pode ficar aqui. Mas, Marcela, eu vou até ali e já volto. Fogo baixinho, porque senão ele vai grudar de novo. pouquinho. É um pouquinho só. Agora aqui, então vai. Com suco de laranja, você acha que fica gostoso? Fica, mas tem que pôr açúcar. Tem que pôr açúcar. A não ser que a laranja seja bem docinha, né? Ou você pega também aquele abacaxi super doce, também Tá. pode. Mas se o suco estiver bem docinho, aí beleza, pode diminuir a quantidade de açúcar. Mas se não, põe o açúcar que vale a pena, porque senão o sagu também, se não for docinho, eu não acho que não fica gostoso, Fica- né? fica Não muito sem graça. Muito sem graça. É uma sobremesa que não é cara, Não, porque o sagu é fresquinha, super baratinho. fresquinha pro calor. Sim, sim, eu acho super legal. As crianças normalmente adoram. E a bolinha, acho divertido, né? Bolinha, é. Vou aumentar aqui, pode aumentar um pouquinho, Rê, não tem Pode. problema. Enquanto aqui cozinha um pouquinho, Rê, a gente consegue adiantar Vamos. o creme. Vamos. Deixa eu pegar uma panelinha que tem aqui Eu tô embaixo. incomodada com uma coisa, peraí. Diga. Que eu não tô conseguindo deixar isso daqui retinho, ela tá torta, ó. Ah, tem alguma bolinha embaixo.
Como é que você fez isso? Eu tô até com medo de deixar A quebrar. gente tava brincando agora aqui pra conseguir descobrir. A gente fez o seguinte, a gente tirou isso aqui, ó. Faz o seguinte, ó. Tem que ter o truque, não adianta, Rê. Claro, Ó, gente. Vamos lá. Nunca que eu ia conseguir tirar as bolinhas. Aconteceu igualzinho, fica tranquilo. Fica à vontade. Segura não, pode pôr. Pode pôr? Não é você que faz, porque você faz bonitinho. Nunca que eu ia conseguir tirar essas bolinhas. Eu vi um pessoal também sofrendo um pouquinho antes de eu chegar, porque mexeu, não ficou bonito. A pessoa falou, meu Deus, como é que ele fez isso aqui? Aí elas pegaram papel, fizeram um funil. Não tava dando certo. Pronto. Era só não deixar entrar bolinha Isso. nenhuma. Deixa eu pegar um papelzinho Jeitosa. Tava tudo tortinho, não tava legal. Engraçado. Tava legal. Pronto. Você quer que eu fique mexendo ali ou não eu precisa? quero, Rê, por favor. Obrigado. Agora você vai fazer esse creminho pra pôr por Isso. cima. Para começar, Rê, a gente coloca o leite aqui para aquecer. Obrigado, Rê. Cheirinho gostoso. Eu adoro cheirinho de vinho. É muito bom, né? Muito bom. Aí aqui, Rê, eu vou misturar. Você passa uma colher para mim, Rê? Obrigado. Vou colocar a gema. A gema, 25 gramas de gema. Meu Deus, como é que eu vou pesar 25 gramas de gema? Que briga vai ser? Uma gema. Tá. Pode ser que a gema tenha um pouquinho mais, tá, Rê? Mas não tem problema. Tá? Você peneirou ou não? Não, eu não peneirei. Por quê? Porque nós vamos colocar o limão. Mas, Marcela, eu acho que mesmo assim ainda fica um sabor muito residual de Ovo. ovo. Pode peneirar. Tá. Marcela, mas eu também não gosto muito do limão. Quero trocar por outra essência, outro sabor. Troca. Troca, não tem problema. Eu coloco uma essência também no lugar, não tem problema nenhum. O açúcar. Aqui é bem pequenininho, né? Eu Isso. mostrei porque tava começando a Não, ficar... não tem problema. Lembra que eu falei como a gente tá cuidando, a gente pode deixar ele alto. Mas como você está aí, vamos deixar ele baixinho, porque esse fogo nosso aqui é muito rápido. Aqui a gente só mistura, Rê, ó. A gema e o açúcar. A gema e o açúcar primeiro. Só misturar mesmo, tá vendo? Não tem nenhum segredo, Rê, ó. E vamos aquecer o leite. Uma dica legal é aquecer o leite e colocar o leite aos poucos aqui. Por que aos poucos? Pra não cozinhar. Porque senão cozinha a gema. Tá? Então, não gostou, acho que é ruim fazer o sem peneirar a gema? Peneira, não tem problema. É o que eu falo, acho que cada um faz como gostar em casa. É o seu sagu. A É gente isso ensina, mesmo. a pessoa faz como gostar. Aqui só aquecer a gente já põe, tá? É rapidinho. Você que sabe. Vou ligar a água também. Pra que essa água, Então, Marcelo? porque esse creme, a gente precisa voltar ele ao fogo pra gente engrossar ele um pouquinho. Então a gente vai fazer, vai colocar esse leite aqui Na gema. na gema e misturar. Misturou, eu vou voltar, vou levar ele... Opa, já. Olha, tiramos o olho do leite um segundo, leite- quase que transborda. Aprendi Ferveu. que leite e calda de açúcar é igual. Você descuidou... Menino, foi a gente se olhar que Sim, ferveu. ó. Vou virar aqui um pouquinho e misturo, Rê. Não precisa ter pressa, tá? Faz assim mesmo, que senão vai ficar muito quente e você vai cozinhar o seu, vai virar um omelete, tá? Ó. Então, coloco mais um pouquinho. Marcelo, mas eu não gostei desse creme com limão, mas eu prefiro aquele creme de confeiteiro. Também posso colocar um limãozinho no creme de confeiteiro e usar aquele creme para colocar esse no sagu? Pode. Pode. E esse creminho também é coringuinha, hein? É legal também, exatamente. Mas o que eu falei, se a pessoa se incomodar com a gema, pode peneirar, tá, Rê? Tá, E aqui você viu que também tem a nata, mas como eu vou misturar, ela vai dissolver aqui, não tem problema nenhum, tá? tá. Mais um pouquinho. É quase mais um pedaço, mas é mais um pouquinho. E aqui a gente esquenta só pra ele ficar... Pra ele- pra apurar. Para apurar, exatamente. Tá. Misturei o restinho do leite. Pronto. Vou levar em banho-maria. Em banho-maria é importante que você não encoste. Nesse caso, como eu não estou lidando com chocolate, não terei problema nenhum se a água encostar no bol. Porque mesmo que seja muito calor, desde que você não pare de mexer, não tem problema. Mas se você estiver lidando com chocolate, cuidado é um pouco maior. Aqui, se você vê que está muito quente, você não está conseguindo segurar no bol, desliga um pouco o fogo, continua mexendo, aí conseguiu segurar, liga o fogo de novo, não tem problema, tá? Deixa eu aumentar o seu fogo aí. Rê. Tá. Pronto. E aqui nós vamos mexendo. É claro que esse processo demora um pouquinho, tá, Rê? É pra ficar mexendo como eu tô mexendo ou não precisa? Tá certinho, tá certinho. Lembra pra gente evitar aquele grude? Então, essa hora é a hora que não pode parar de mexer. Antes vira aquela quando você cola. volta ele com fogo, depois de descansar 20 minutos, não para de mexer.
Agora que você volta a evaporar de novo com o vinho, se você descuidar, Rê, vai evaporar muito rapidamente o vinho e aí já era o seu sagu, porque gruda tudo, como eu falei, ele é muito rápido. Volta a ser aquela gelatinona. É uma sobremesa incrível, como eu falei pra você, mas é uma sobremesa que você tomar esses cuidadinhos, Rê, ele fica uma delícia. E se você aprende a fazer uma vez, você não vai errar nunca mais. Sou obrigada a admitir que meu sagu nunca foi um sagu bom. Porque... Jura? Porque nunca ficou assim, olha. Soltinho. Soltinho, tudo transparente. Sempre ficava um outro durinho. Transparente é um sinal de que cozinhou, isso é legal, né, Rê? Aqui nós podemos acrescentar o limão, pode ser limão siciliano, pode ser limão Tahiti, pode ser aquele galego, que eu adoro aquele limão galego, sabe? Sim. Aquele cravo, ou galego, adoro aquele também. cor-de-rosa. Isso. Ou qualquer outra... Ou essência mesmo, se você gostar também não tem problema, saboriza como você gostar. E o legal, dos dois, gelados, né? Gelados. O creme gelado e o sagu gelado. O nosso tá bem gelado, que é o que é bom pra gente comer, é geladinho mesmo. Eu trouxe a preocupação de trazer ele com suco de uva verde foi justamente para quem não gosta muito ou tem a preocupação na rede do vinho. Do vinho, porque a pessoa às vezes não acredita, né, que evaporou o álcool, que se foi embora, e tudo mais, mas o álcool foi embora com certeza mesmo. Ô Marcelo, e se eu quiser, ao invés do vinho, usar suco de uva escuro? Pode. Vinho? Pode. O suco de uva? O suco de uva. Sem problema. Pronto, já eliminou o problema do álcool na primeira leva já, não tem problema nenhum. Em casa, como a Rafaela gostava muito, eu fazia com suco de uva. Uhum. Coitadinha, ela falava, não fica igual da minha avó. Ela falava? Falava. A sua avó... A mãe dela, olha, a mãe do pai. Usava vinho? Não, usava suco de uva também. Engraçado. Aí até tava falando com a Magali, ela falou assim... Eu falava, fica assim. Ciumenta? Fica assim, tá uma delícia. Fala da Magali, perdão. A Magali falou assim, não ficou tão vermelhinho. Você viu que depois ele não fica tão vermelho. Na verdade, eu tava falando pra Magali, depende do vinho. Tem vinho que a cor é mais intensa, e aí a cor fica mais bonita. E também tem pessoas, isso é uma coisa que a gente, é até estranho falar, mas é verdade. Coloca um corante pra deixar ele bem vermelho mesmo. Coloca um pouquinho de pozinho de gelatina. Uhum. Só que o pozinho da gelatina tem um perigo, né? Fica gelatinoso. Exato. Meu sagu era um erro. Deixa a Rafaela em casa de novo que eu vou falar. Não vou falar nada. Não, é isso. Vou faz só o servir novo. o sagu direito pra ela. Faz o novo sagu e vamos ver o que ela acha. Aproveitando, Rê, eu queria mandar um beijo. Manda. Pra Aline, que tá lá no Manguaguá. Falou que tá ela, Dona Camelita e a Jade, que é uma fofura de uma cachorrinha, que tem vida própria, sabe? Sei. Igual a sua. Sei, vontade própria. Isso, que ela faz o que ela quer. Então, a Jade. A Jade. Tá lá na praia curtindo ela, um beijo o Márcio, pra vocês. Divertindo. Eles estão de férias? Ainda não, né? Estão de férias, mas férias da empresa. Daqui a pouco vão trabalhar em dezembro. Tá. Estão aproveitando lá. E minha mãe que falou de sua bata, acabei de falar pra você, né? As ordens. Ela falou assim, ó, a Regina já é linda, mas com a bata tá mais bonita ainda. As ordens, e super confortável. É as ordens mesmo, viu? Então, esse processo de fazer esse creme não é como um creme de confeiteiro, porque primeiro o creme de confeiteiro vai mais gema e tem amido. Sim. Então, consequentemente, ele engrossa mais rápido. Aqui, ele precisa misturar um tempo mais mesmo, tá? Então tem que ficar misturando. E aí eu vou pegar ele aqui embaixo pra mostrar como é que ele fica. Deixa eu tirar aqui. Tirar daqui pra não... Mas não tem erro, é isso? Não, é só continuar mexendo. Aí, aqui esse sagu já não deu? Já. Pode eu mostrar, sei que eu quero provar. Não, mostra você, que você é o pai da criança. Tá cozido? Tá cozido, gente. Mostra como ficou. Tá cozido. Ó. A bolinha derrete. E estão todas transparentes, tingidas com vinho agora, tá vendo? Ó. Tá. E o creme fica assim, ó. Firminho de tudo. Firminho. Uma colherinha limpa pra você mostrar se você quiser. Aí quando eu for colocar, vai com bem delicadeza, ó, pra colocar só um pouquinho sobre o meio. Porque o legal é o sagu. O creme tá ali pra dar um charme a mais, mas deixa o sagu reinar e põe só um pouquinho de creme. E aí tem as raspinhas de limão também, pra dar uma delicadeza maior ainda ao pratinho, pra ficar bonito. Vamos mostrar um, Marcelo? Mostra você, qual você quiser. Ele finalizadinho. Deixa eu trazer pra cá. Organizado, ele dá aula de organização também, né? É verdade. Vou mostrar isso aqui, um de cada um. Isso, mostrem. Como eu falei do copinho no começo, que ele vira... Uma tacinha. Pra você servir. Pra comercializar, isso é maravilhoso, né? Sim, sim. Você também tá perguntando bastante quanto tempo dura. Isso aqui tem uma durabilidade muito grande na geladeira. Tá. E a gente já recomenda, né, no máximo 5 dias na geladeira, porque é a durabilidade que ele vai, que garanta que ele vai estar bom. Tá.
Mas é super em conta. Você pode colocar, como você Muito falou, em conta. colocar o suco de uva ao invés do vinho para ficar mais barato ainda. Então você pode baratear de várias maneiras. Então, E aqui você usou raspinha de limão esse Tahiti, mas não podia é... ser siciliano. Que o Tahiti dá uma barateada ainda maior. Maia, que o siciliano é um pouco mais caro. Mais caro. Exatamente. Podemos ir para a mesa? Vamos.